Olá, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor. O Senhor é bom demais. E do Senhor só vem coisas boas. E nós nos reunimos aqui nessa plataforma para declarar a tua bondade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida maravilhosa que o Senhor já nos deu. Obrigada por cada revelação que o Senhor nos traz, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos direciona. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos guia em toda a verdade. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é acompanhada de sinais que nós, os que cremos, quando pregamos a tua palavra, quando declaramos a tua palavra, temos os teus sinais nos seguindo, Pai, confirmando a palavra pregada. E eu declaro, Pai, que à medida que eu prego a palavra aqui, que eu declaro as mensagens dia após dia aqui nessa plataforma, os teus sinais estão acompanhando, Pai, me acompanhando, ministrando na minha vida, na vida de cada pessoa que entra em contato aqui com essa mensagem, seja agora, seja no futuro. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é de verdade. O teu reino é de verdade, não são palavras soltas, mas é poder, é amor, é de verdade. E nós estamos aqui porque nós temos fome e sede da verdade. Nós não abrimos mão da verdade, nós não comprometemos a verdade por nada, Senhor. Nada mais nos importa, nada mais nos agrada, Pai. Nada mais nos dá maior prazer do que a tua palavra, Senhor, do que a tua presença. E eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pela fé nós vamos receber muito aqui nessa manhã, Pai, e nós te glorificamos, nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós temos o compromisso de colocarmos em prática aquilo que a gente aprende, e pela fé nós vamos receber muito, Senhor. Nós já recebemos, nós tomamos o que é nosso pela fé, nós celebramos, nós andamos na tua alegria, no teu descanso, porque o Senhor é bom demais. Obrigada, Senhor. Nós estamos nessa série dando continuidade chamada Não Desista, né? A gente tem falado que nós estamos nos últimos dias, a gente vê que o sistema do mundo está ficando mais e mais escuro, mais e mais difícil, mais e mais instabilidade, mais e mais de medo, tormento, mais crises, coisas se levantando por todos os lados, mas a excelente notícia é que você e eu, nós estamos nesse mundo, todo cristão nascido de novo, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos ao sistema desse mundo. E no reino de Deus, tudo só fica mais e mais brilhante, melhor e melhor, mais e mais revelações, mais e mais crescimento, mais e mais prosperidade, mais e mais saúde. Essa é a nossa realidade. E nós estamos aqui na Terra com um propósito muito específico, de implantarmos o reino de Deus, o jardim do Éden. Nós estamos aqui com o compromisso de termos as manifestações de tudo que Deus já nos deu nas nossas vidas, para a nossa vida refletir céu na Terra, e a gente ministrar, a gente trazer céu na Terra, onde a gente pisar, né? E mostrar para as pessoas a bondade de Deus. Ele é bom, Deus é bom o tempo inteiro, e dele só vem coisas boas, né? E hoje vai ser a parte 8, e o título da mensagem de hoje é Imagens Mentais de Saúde e de Prosperidade, né? Imagens mentais de saúde e de prosperidade. E eu queria compartilhar alguns versículos com vocês. É muito importante onde a gente foca a nossa atenção. Porque eu já falei outras vezes, vou repetir hoje, o nosso espírito, assim que a gente recebe Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, é instantaneamente recriado. A nossa mente não, ela precisa ser renovada na palavra, e a gente precisa orar em línguas para o Espírito Santo pegar a nossa mente e tirar a mente que estava com os pensamentos, o padrão mental do mundo, e trazer ela para o alinhamento com o nosso espírito. Então a nossa mente, se não for renovada, se nós não oramos em línguas, ela fica desconectada do nosso espírito. Né? Ela não está alinhada com o nosso espírito. Então, tudo que é maravilhoso que Deus já nos deu, não consegue passar. E aí a gente, né, por conta disso, as pessoas não experimentam manifestações do que elas já têm. Então elas são roubadas. E Deus não criou a gente para sermos roubados. Deus criou a gente para andarmos em vitória, para andarmos em domínio. Nós estamos aqui para dominar. Né, dominar, exercer liderança, exercer domínio. Nós temos que ter, como que eu posso falar isso?
onde a gente pisar, nós temos que refletir o reino de Deus, né? Um reino de honra, um reino de amor, que é maravilhoso, que produz, que tem sucesso. Então, nós somos parte do reino de Deus. Então, mas o que a gente pensa determina a forma como nós vamos viver. A gente tem falado sobre isso, a gente fala bastante sobre isso. É um ministério que Deus me conferiu, né? De bastante falar sobre a mente, sobre transformação da mente. É uma área que Deus realmente me chamou para falar sobre isso. Então, eu amo compartilhar, né? A gente tem um monte de séries publicadas aí no canal. Nós temos também os nossos treinamentos presenciais, que nós vamos voltar em breve com eles. E nós estamos crescendo, né? Nós vamos começar a fazer mais publicações, temos o planejamento de começar a fazer mais publicações aqui no Café Detox, aqui no canal. Então a gente está um dia após o outro seguindo a direção de Deus. O nosso objetivo não é a popularidade, o nosso objetivo é andarmos no centro da vontade de Deus, obedecendo Ele, andando em amor, andando no poder, andando nas manifestações do reino de Deus, né? E as pessoas vendo as evidências nas nossas vidas, no nosso ministério, né? Dia após dia. Então aqui esse é o nosso objetivo. Eu queria compartilhar hoje essa mensagem, imagens mentais de saúde e de prosperidade. Eu queria começar compartilhando 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, onde a gente vê que ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, deixa eu abrir aqui, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ele fala assim: essa é a terceira vez que eu estou vindo a você, e na boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é estabelecida. Em várias partes na Bíblia a gente vê isso. Eu busquei só essas escrituras para a gente ler isso aqui. Mas em várias partes na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo, a gente vê que na presença de 2 ou 3 testemunhas, aquela verdade é estabelecida. E eu queria começar falando que a palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus é uma testemunha. E aí o que acontece? Aí chega você, chega eu, e a gente começa a ler a palavra, e a gente começa a meditar no que a palavra fala, e o Espírito Santo vai revelando a palavra a nós, vai nos dando conhecimento revelado. Aí eu pego e começo a declarar o que a palavra fala. Eu começo a falar a mesma coisa que a palavra fala. Então, o que acontece? A palavra de Deus é uma testemunha e eu sou outra testemunha. Na presença de 2 ou 3 testemunhas, uma verdade é estabelecida. Quando eu entro de acordo com o que a palavra fala, quando eu declaro o que a palavra fala, essa verdade é estabelecida na minha vida. Isso é maravilhoso demais. Tem um outro versículo que eu quero compartilhar, Hebreus capítulo 3, versículo 1, onde a gente vê que Jesus Cristo é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa profissão, confissão daquilo que a gente fala. Ele é o sumo sacerdote. Então, ele é a própria palavra. O que está aqui é o próprio Jesus. E ele é o sumo sacerdote do que a gente fala. Então, quando a gente fala, quando a gente entra em acordo com ele, ele está estabelecendo essa verdade. O mundo espiritual é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Ele funciona legalmente, falando mesmo. Os termos legais que a gente vê, né? Eu já falei isso, mencionei isso outras vezes também. Os termos legais que a gente vê na justiça, né? Totalmente refletem o reino de Deus. Então, Deus precisa que a gente use o nosso... Nada acontece, né? Deus não consegue agir aqui na terra a não ser que seja através de nós. Foi dessa forma que ele escolheu. Então, quando eu abro a minha boca e exerço a autoridade que ele me deu para concordar com ele, para me render ao Espírito Santo, aí ele consegue se mover através de mim. Ele precisa da minha cooperação com o que ele fala, porque percebe, ele fala muitas coisas maravilhosas aqui, mas se eu não entrar em acordo com o que ele fala, ele vai respeitar o meu livre-arbítrio. Ele não vai passar por cima de mim, do meu livre-arbítrio, por mais que o que esteja aqui seja muito melhor, seja a vontade dele para mim. Então, o que acontece? A minha palavra tem mais peso sobre a minha vida do que até o que o próprio Deus fala. Por quê? Porque se eu não entrar em acordo com o que ele fala, ele não vai passar por cima do meu livre-arbítrio. Então, o que eu falo, mesmo que seja besteira, mesmo que esteja totalmente desalinhado com o que a palavra fala, é o que eu vou ter, né? Então, a gente precisa
prestar atenção. Tem uma série no canal falando sobre o poder das palavras. Eu não lembro qual é o título da série. Falando do poder das palavras. As nossas palavras, elas não existem, não foram criadas, né? Nós temos a habilidade de falar. Essa habilidade não foi criada com o propósito de comunicação somente. Nós também usamos as nossas palavras para comunicação, mas o propósito número 1 das nossas palavras é criação. Então, lá em Hebreus 11, vamos lá. Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 3, a gente vê assim, Hebreus capítulo 11, versículo 3, a gente vê falando assim: através da fé, nós entendemos que os mundos foram criados, foram formados, moldados pela palavra de Deus, para que as coisas que são porque as coisas que são vistas, não são feitas das coisas que aparecem. Ou seja, as coisas que são vistas foram criadas a partir das coisas invisíveis. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, da mesma forma que Deus moldou o mundo com as palavras dele, nós criamos o nosso mundo com as nossas palavras. Quando nós entramos em acordo com o que Deus fala, a gente começa a estabelecer a vontade dele nas nossas vidas. Isso é maravilhoso demais. Então, o que acontece? Lá em Mateus 18... Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19, a gente vê Deus falando pra gente que eu dou pra vocês as chaves do reino de Deus, que tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu, né? Ele fala sobre isso. E o que acontece? Eu quero citar corretamente. Vamos lá então, Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos 18 e 19, ele fala assim: verdadeiramente eu falo a vocês, tudo que você amarrar na terra será amarrado no céu. Tudo que você desamarrar na terra será desamarrado no céu. Novamente eu falo a vocês que se 2 de vocês entrarem em acordo na terra com relação a qualquer coisa, o que vocês pedirem, né, será feito a vocês pelo meu Pai que está no céu. Então você vê, Jesus, a palavra de Deus, ela está para sempre estabelecida no céu e ela é o que sustenta a terra. Isso aqui é Jesus falando. Então, a palavra está à nossa disposição, ela está aqui. Então, se eu entro em acordo com a palavra, ele fala aqui, 2 de vocês entrarem em acordo, essa verdade, ela acontece, ela é estabelecida no céu. Isso é maravilhoso demais. Então, o Pai, ele ama ver a gente entrando em acordo com o que ele fala. Ele ama a gente aprendendo com ele e falando: uau, é assim que o Senhor pensa, é assim que eu tenho que pensar, é assim que funciona. Isso, pelas pisaduras de Jesus eu já fui curada. Se eu já fui curada, eu já sou, então não preciso nem ser. É isso. Aí eu creio, eu olho, eu recebo. É isso. Aí eu passo a fazer o quê? Pensar como ele pensa. Não, eu entro em acordo com o que a palavra fala. Então isso, e aí eu tenho evidências contrárias ao que a palavra fala, eu vou precisar fazer uma escolha. Por isso que eu preciso deixar a palavra estar tão forte dentro de mim, para eu não ficar enfraquecido com as evidências de fora. Ah, mas o corpo está sentindo isso, mas o médico falou aquilo, mas as pessoas da família estão falando isso. Essa é a opinião dele, essa é a opinião daquele. Eu não me importo, eu não quero saber da opinião de ninguém, eu quero saber da opinião de Deus, eu quero saber o que Deus fala. Aí eu me agarro com a palavra dele, aí eu estou entrando em acordo com ele. E aí, presta atenção, nós pensamos em imagens, nós não pensamos em palavras. Então, quando eu estou aqui, esse livro aqui cheio de palavras, quando eu estou aqui lendo a palavra de Deus, eu não estou pensando em palavras, eu não estou pensando em letras, eu estou pensando em imagens. Então, eu estou formando imagens mentais, as mesmas imagens mentais de Deus. Então, o que acontece? A gente se torna aquilo que a gente presta atenção. Lá em 2 Coríntios 3,18, ele fala assim, 2 Coríntios 3,18, ele fala assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então eu estou olhando a palavra, isso aqui é o espelho, eu estou me olhando no espelho, porque ele me criou a imagem e semelhança dele. Então quanto mais eu aprendo aqui
com Deus, quanto mais eu aprendo quem Deus é, mais eu aprendo quem eu sou, porque Ele me criou a imagem e semelhança dele. Eu não tenho onipotência, eu não tenho onipresença, né? Nós, seres humanos, nós não temos onipotência, nós não temos onisciência, nós não temos onipresença, nós não somos soberanos como Deus, mas Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então nós estamos abaixo dele, obviamente, nós somos submissos a Ele, nos submetemos a Ele, mas nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então, quando nós olhamos, aprendemos quem Deus é, a forma que Deus pensa, as emoções de Deus, as emoções que Ele nos criou para experimentar, que está lá em Gálatas 5, 22, 23, lá estão as emoções que Ele nos criou para ter. Quando a gente aprende como Deus opera, é assim que nós temos que falar, pensar e operar, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Lá em Gênesis 1, 26 ele fala, então façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Cópia Xerox. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Então o que acontece? O sistema desse mundo, ele está trabalhando, o sistema desse mundo que é governado pelo diabo, né? O diabo, seus demônios, que são caídos, que são derrotados, eles só conseguem trabalhar com poder de sugestão. E é onde que eles atacam? Na mente. Porque na mente a pessoa consegue se render ou a Deus ou ao diabo. Então se ela estiver enfraquecida sem a palavra de Deus dentro dela, se ela estiver focando nas coisas do aqui e agora, se ela estiver no natural, ela vai ser facilmente influenciada pelas sugestões negativas do diabo. Mas se essa pessoa está fortalecida na palavra, orando em línguas, conectada com Deus, se essa pessoa tampa os ouvidos, desconecta de coisas que são mundanas, ela prioriza onde ela vai focar a atenção dela, essa pessoa se torna uma pessoa exigente, eu vou priorizar onde eu vou focar minha atenção, e ela começa a focar no que Deus fala, essa pessoa, quando vier o negativo, ela vai falar, não, eu não vou aceitar isso, eu vou ficar com o positivo, eu vou ficar com o que Deus fala, e aí essa pessoa vai começar o quê? Ela vai desfrutar de uma vida de qualidade, ela vai desfrutar de uma vida de mais e mais, ela vai ficando mais e mais parecida com Deus, penso como meu pai pensa, falo como meu pai fala, ajo como meu pai age. Não existem emergências no mundo espiritual. Tudo vai bem, eu habito em paz. Eu sou descendente de Abraão, onde eu coloco a minha mão prospera. O Senhor me lidera mais e mais, em mais e mais prosperidade. Ele vai me direcionando, Ele faz isso. Aí se eu sou fiel com o tanto que eu tenho agora, aquele que é fiel no pouco é colocado no muito. Então se eu sou fiel, se eu maximizo os meus recursos, seguindo a direção de Deus com o que eu tenho agora, é óbvio que só vai aumentar. É óbvio que amanhã eu vou estar mais próspera do que hoje. É óbvio, porque a palavra de Deus não falha. Se eu me agarro ao que Ele fala, sigo as instruções dele, cuido da minha saúde, declaro o que Ele declara, não tem como a doença ficar na vida de ninguém que está cheio da palavra de Deus, porque a palavra é o amor. Toda vez que você deixa a palavra de Deus entrar em você, eu estava anotando isso, Deus ministrou isso em mim, eu anotei para falar para vocês. Toda vez que você deixa a palavra de Deus entrar em você, você se expõe à palavra, lê, medita, deixa ela entrar em você, você está sendo mudado pelo amor, você está sendo mudado, o amor vai te transformando, você vai sendo inundado, o amor vai te abraçando assim, porque a palavra de Deus é Jesus, e Jesus é amor. Então, no amor, quanto mais isso vai entrando, quanto mais inundado no amor você vai ficando, mais imagens mentais de amor você vai tendo. No amor não tem espaço para doença, no amor não tem espaço para medo, no amor não tem espaço para pobreza, no amor não tem espaço para não vai dar certo, aflição, confusão, briga, inveja, orgulho. No amor não tem espaço para nada disso. O amor de Deus, ele é maravilhoso demais. Então, o que acontece? O sistema desse mundo que é governado pelo diabo está trabalhando 24 horas por dia, perseguindo, chatice mesmo. Ele é um chato, ridículo, chechelento. Não sei se essa palavra é das antigas, chechelento, nem... É uma palavra feia, né? Ele é ruim mesmo, ele é mau, ele não é bom, não tem nada de bom no diabo, ele é mentiroso, ele só fala mentira, então ele tá trabalhando 24 horas por dia para fazer você e ele quer trazer sugestões que produzem imagens mentais. Eu anotei aqui. Eu estava refletindo, preparando essa mensagem e anotei. Eu vou ler aqui para vocês. Ele trabalha o tempo todo para trazer imagens mentais de doença, de morte, de fraqueza, de fracasso, de desequilíbrio mental, de que não vai dar certo, de pobreza, de ressentimento, de confusão. É o que ele trabalha, etc, etc. Tudo que é ruim, tudo que é negativo, é o que ele trabalha. Ira, inveja, só coisa ruim. O diabo está trabalhando 24 horas por dia, trazendo sugestões para a pessoa focar nisso. Por outro lado, a excelente notícia é que o Espírito Santo também está 24 horas por dia
tentando fazer chegar até nós, mas ele precisa que a gente coopere. O diabo precisa que a gente coopere pra gente aceitar as imagens mentais negativas e Deus precisa que a gente coopere pra gente aceitar as imagens mentais dele que nos trazem vida e paz. Então o Espírito Santo ele está trabalhando 24 horas por dia para produzir imagens mentais em nós de amor, de saúde, de vitória, de domínio, de vida, de felicidade, de alegria, de riqueza, de sabedoria divina, que é pura, que ela é fácil de lidar. A gente estava falando sobre isso ontem, né? Que ela não é hipócrita, que ela é cheia de... como é que é? É lá em Tiago 3,17. Deixa eu ler para vocês. A gente leu isso ontem, né? Mas é maravilhoso demais. Ele fala aqui, Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura e cheia de paz, gentil, fácil de lidar, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Olha que coisa maravilhosa. Deus está trabalhando 24 horas por dia para a gente ter imagens mentais que refletem o reino dele, porque aquilo que eu penso eu me torno. Então, se eu penso amor, se eu penso paz, tranquilidade, alegria, se eu deixo Deus ministrar em mim, se eu aprendo com Ele, eu aprendo perdão, paciência, eu estendo misericórdia, eu ando a segunda, terceira milha, a carne vai gritar porque a carne quer dar o troco, a carne quer ficar com ressentimento, mas você vai matando essa carne velha, como tem uma pregadora que fala isso, eu achei engraçado, eu ouvi ela falando, você vai matando essa carne velha e você vai fortalecendo o seu espírito. Então, quanto mais forte espiritualmente você ficar, menos essas coisas vão ter influência sobre você. O diabo vai trazer a sugestão, ele é um chato, ele é um ridículo, ele é mau, ele quer destruir, mas aí você vai estar forte e você não vai estar dependendo do seu intelecto. Eu sou bom, eu não vou ser pego de surpresa, o diabo não me vence. Não, quando a pessoa fica pensando assim, ela já está no engano. A gente não se garante no nosso próprio intelecto, na nossa própria força. Qual é a nossa garantia? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha garantia. Ser guiada pelo Espírito é a minha garantia. Então, eu orando em línguas e habitando na palavra, eu fico num lugar seguro. E aí ele fala, né, pra gente vigiar e orar. Então, se a gente vigia, tem uma vida sóbria, né, se a gente fica constantemente em comunhão com Deus, essa é a nossa segurança, né? E aí o que acontece? O diabo, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir atacar a gente, ele não vai conseguir ter efeito na nossa vida. E aí a gente vai andando em níveis maiores e maiores de liberdade, de qualidade de vida, porque percebe, eu já falei isso outras vezes também, vou repetir porque é importante repetir. Essa experiência que a gente está tendo agora aqui, esses 120 dias que Deus falou, né? Os seus dias serão 120 anos, lá em Gênesis 6:3. Essa parte da nossa existência aqui não é a nossa existência toda, é uma fase, né? Nós somos eternos, nós nunca mais vamos morrer, né? Se Jesus demorar a voltar e nós formos encontrar com Ele através do nosso corpo mortal tendo morrido, perdido a vida, né? Esse corpo vai ser ressuscitado, vai ser glorificado. Então e mesmo assim a gente não vai experimentar a morte. Então o que acontece? Deus falou, seus dias terão 120 anos. Então nessa existência de agora aqui, que é a coisa mais difícil que a gente vai ter que lidar. Só vai ficar melhor. E tendo dito isso, mesmo dentro dessa coisa mais difícil que a gente vai ter que lidar, o pior já ficou para trás, porque cada dia que você segue crescendo no conhecimento revelado do que Deus vai te ensinando e colocando em prática, você vai atingindo níveis maiores e maiores de liberdade. Você vai literalmente sendo arrancado dos seus 5 sentidos e você vai tendo profundidade em Deus, seu espírito vai ficando fortalecido, a sua mente vai ficando aquietada, você vai sendo aperfeiçoado no amor de Deus, você vai tendo mais e mais segurança. Então, por mais que você esteja num mundo aqui que é praticamente uma lata de lixo, né, com um monte de coisas ruins, atrocidades acontecendo, o sistema ficando pior e pior, né, pandemias, um sistema financeiro quebrado, instável, por mais que o mundo esteja um caos, você não fica sujeito a isso, você tem força suficiente para não se desesperar, você tem força suficiente para olhar as circunstâncias, até as suas circunstâncias pessoais, mesmo que ainda não se alinharam, né, vão se alinhando, mas ainda não se alinharam. Então nesse processo você precisa estar forte para você não se abalar com as finanças, com de repente um ataque no físico, não está crescendo na fé. Pode parecer que tá um pouco ruim, mas só tá aparecendo, vai melhorar, sua fé tá funcionando. Então, a gente vai ficando então a gente vai crescendo na nossa qualidade de vida, então só vai ficando melhor. Então, Deus deu condições pra gente ter uma vida de céu na terra aqui, mesmo nesse ambiente onde não é o nosso ambiente ideal. Agora, o que a gente pensa é o fator determinante, é o que a gente pensa, porque a nossa mente é o que conecta com o nosso espírito. É onde a gente foca a nossa atenção. A gente consegue ver isso em Colossenses 3:1. Ele fala assim, Colossenses 3:2 fala assim, coloque a sua atenção nas coisas do alto,
não nas coisas aqui da terra. Então, eu tô na terra, mas se eu tô aqui com a perspectiva do reino de Deus, com a perspectiva do alto, eu consigo lidar com tudo aqui de uma forma completamente diferente. E aí, você passa por cima das circunstâncias de verdade. O reino de Deus não é um livro de história, um livro interessante, legal, aconteceu lá atrás. Não, isso aqui se aplica à minha vida. Isso aqui é um livro vivo que o Espírito Santo vai ministrando em mim. E a nossa vida, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter evidência, tem que ter poder, tem que ter transformação, os frutos do Espírito acontecendo, o poder de Deus se manifestando. Por quê? Porque o reino de Deus é vivo, Deus é de verdade, Deus é poderoso, Deus nunca perde, Deus nunca perdeu uma causa. Então a gente precisa estar com isso dentro de nós para a gente conseguir ter dias de vitória, especialmente nesses dias que não dá para você ter uma vida só de folhear a Bíblia do domingo, só de vez em quando eu vou ao culto, glória a Deus, aleluia. Não, a gente não pode se dar luxo, a gente não vai conseguir ter uma vida de vitória, especialmente nessa fase que a gente está agora, do mundo ficando, né, do jeito que está, a gente está no fim dos tempos, a gente precisa ter substância, uma vida no sobrenatural, uma vida de vitória de verdade. E aí o Espírito Santo, sem o Espírito Santo isso não acontece. Sem o Espírito Santo não acontece. Mas a grande, maravilhosa notícia é que o Espírito Santo está dentro de nós. E ele está esperando a gente se render a ele. Tem a série aí, emocionalmente, espiritualmente forte. E a gente fez um estudo em cima do livro do Dave Robertson, Andar no Espírito, Andar no Poder. Eu quero encorajar você a assistir essa série, porque a gente fala... Ele explica, né, como é que acontece essa transformação através do nosso... A gente se rende ao Espírito Santo, ele vai trazendo paz para nossa mente, alinhando a nossa mente com o nosso espírito. E aí a gente começa a andar em vitória de verdade. E uma outra coisa que eu queria fazer é propor você a fazer a ceia do Senhor, pelo menos uma vez por dia, porque isso vai te ajudar nas imagens mentais. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. O sangue dele me comprou. E aí você faz a ceia em lembrança dele. A ceia é um simbolismo, né? Não que a ceia em si tenha o poder, mas o poder está em você pensar naquilo que ele fez. E aí as suas imagens mentais, ele morreu por mim, ele se entregou por mim, pelas pisaduras dele eu fui curada. E aí se você tiver com algum ataque severo no seu corpo, uma coisa mais séria, não faz uma vez ao dia, faz 2, 3 vezes ao dia, e deixa a palavra entrar, e você vai ficando mais e mais consciente do que ele fez por você. Ele é um sumo sacerdote da minha confissão. E aí você vai desenvolvendo imagens mentais de saúde, essa doença se transformando em saúde, porque o seu corpo foi transformado. Se você está com algum ataque no seu corpo, ele foi transformado de saudável para doente, com sintoma, e aí agora ele é transformado de doente para saudável. Ele está no estado que vai voltar para o saudável. Então você vai tendo essas imagens mentais. O que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Aí você começa a ter ações correspondentes a uma pessoa saudável. Não vou ficar na cama, eu sou saudável, não vou ficar na cama, não vou me entregar, não vou falar doença, eu vou fazer o que uma pessoa saudável faz. Você começa a falar e agir de forma, né? A fé tem obras. A fé sem obras, ela é morta. E aí nas finanças também, eu sou descendente de Abraão, onde eu coloco a minha mão, prospera, o Senhor me prospera cada dia mais. Aí você deixa a palavra entrar, pregações sobre prosperidade, pregações sobre cura, e você vai deixando a palavra entrar, e você vai ficando tão cheio da palavra, você medita nos versículos, e você declara a palavra, você faz a Santa Ceia, e você tá o quê? Você tá trabalhando, tira suas conexões, não fica dando ouvido a mensagens negativas, mídia social negativa, fica seletivo mesmo. Você fala, eu vou prestar atenção no que Deus fala, e você deixa essas imagens mentais sendo formadas dentro de você. E aí o que acontece? Você vai se tornando aquilo que você presta atenção. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Então meu corpo ele é regenerado. O poder de Deus ele está atuando dentro de você. Ele restaura as células, os tecidos, as partículas subatômicas. De verdade, ele entra lá e mexe na química. Altera. Como ele faz? Eu não sei. Tem várias explicações científicas já. A gente já tem até algumas séries que a gente fala de várias coisas que a ciência já mostra hoje e que a Bíblia fala há muito tempo. Tem coisas que são comprovadas cientificamente. A gente não vai falar nessa mensagem hoje. Mas tem muitas coisas que a gente não sabe como acontece. A ciência não mostra ainda. Mas o poder de Deus vai entrando e vai atuando. E você vai sendo regenerado no seu físico, as suas emoções vão sendo regeneradas, porque o seu cérebro é parte do seu físico, e o seu cérebro registra as emoções. Suas emoções são registradas na mente, que é invisível, e no seu espírito, no seu cérebro, que é o que processa a mente, né? Ele faz a cópia xerox da mente, mas Deus vai mexendo ali, mexendo nos neurônios, nas células do seu cérebro, na parte física mesmo, vai reconstruindo. Seu cérebro é completamente reconfigurável.
Existe um termo chamado neurociência, né? Que fala que... existe um termo na neurociência que se chama neuroplasticidade, que é uma habilidade que o nosso cérebro tem de mudança. Olha que maravilhoso isso. Então, se eu estou focando no que Deus fala, meu cérebro está constantemente trabalhando e se adaptando às realidades do céu, que foi para isso que ele foi criado, para processar só as realidades do céu, o amor, a paz, as manifestações do fruto do Espírito, que estão lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então isso vai reconfigurando a minha fisiologia, não só no cérebro, mas isso vai afetando o meu corpo também. E você vai ficando saudável, você vai se tornando aquilo que você presta atenção. Você não fala doença, você não presta atenção em doença, você não presta atenção em casos de desastre, você presta atenção em casos de cura, você presta atenção no que a palavra fala. E aí você vai se tornando mais e mais parecido com o seu mestre. Eu vou me tornando mais e mais parecida com o meu mestre, Jesus, né? O nosso mestre. Nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com ele. Então, eu queria deixar você com essa mensagem hoje. As nossas imagens mentais são extremamente importantes, porque a nossa mente faz a conexão com o nosso espírito. Então, se eu penso palavra de Deus, eu estou produzindo as imagens mentais do próprio Deus estão sendo produzidas dentro da minha mente e está refletindo no meu cérebro. Então, é isso que eu vou me tornar. Se eu fico pensando nas palavras do diabo, medo, isolamento, perda, se eu fico focando nessas coisas, eu não vou nem falar isso porque eu não quero, eu não vou focar nisso, porque se uma pessoa foca nessas coisas, é o que ela vai se tornar. E isso tem sofrimento, morte, sofrimento, aquela sensação de vazio. Não foi para isso que Deus criou a gente. Ele não gosta de ver a gente experimentando isso. E Ele deu pra gente o poder de escolha. Então é uma escolha que a gente tem que fazer. Eu não posso tomar essa decisão por você, você não pode tomar essa decisão por mim. Nós precisamos tomar essa decisão cada um, né? Eu vou pensar o que Deus pensa. Eu vou falar como Deus fala, eu vou pensar o que Ele pensa, eu vou focar no que Ele fala pra mim. É uma decisão que a gente precisa tomar individualmente. Então eu queria deixar você com essa mensagem hoje. Se você está assistindo essa mensagem e nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com o batismo com o Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí. Tá entrando uma mensagem agora em áudio bem rápida, onde você vai conseguir fazer isso e começar a experimentar essas transformações que a gente está falando aqui. Então eu queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então leia Salmo 91, como sempre eu falo. Deus abençoe todos vocês. Nós estamos de volta amanhã dando continuidade a essa série. Deus abençoe todos vocês. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender
os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração. Volta esse áudio. Faz essa oração novamente com esse entendimento. Continue nessa bênção que Deus te deu. Coloca um louvor, começa a cantar louvor. Você já recebe. Aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas. E continua com essa bênção que Deus te deu. E ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. A decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração. Se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.